Fala pessoal, vocês estão bom? Tudo bom com vocês, galera? Tava com saudade aqui de bater papo com vocês, fiquei fora bastante tempo. Aí por algumas questões aí pessoais, mas tá tudo, agora tá tudo 100%, tudo resolvido, tudo show de bola. E vamos retomar com o canal. Esperamos que o YouTube não derrube meu canal. YouTube, por favor, YouTube, não derruba meu bichinho. Eu tô aqui de volta, galera. Muita coisa, muito assunto para a gente bater papo sobre o mundo do hardware, da informática, da tecnologia, do mundo geek. Cara, muito assunto para a gente bater papo. Vamos começar, eu quero começar, vocês já viram aí pelo título do vídeo, né? Falando sobre aí uma pequena polêmica, né? Por conta de supostamente ou efetivamente alguns SSDs aí dando problema, dando pau no Windows 11. Vamos trocar uma ideia sobre isso daí. É que assim, cara, isso não é novidade, né? Algum problema com algum tipo de hardware no Windows, desde lá dos primórdios do Windows, isso não é novidade. Isso não é novidade nenhuma, não é coisa do outro mundo, não é algo para você ficar preocupado, não é o fim do mundo. Oh meu Deus, meu PC vai explodir, meu SSD vai pegar fogo. Não, cara, fica tranquilo. Primeiro que assim, vamos lá. Foi uma amostra muito pequena de SSDs que teve problema, tá? Logo no início disso já foi lançada uma fake news aí bem complicada, porque colocaram lá uma tal de uma lista, de uma tabela de SSDs com controladores da Phison. Para quem não sabe, a Phison é uma das mais importantes, uma das maiores fabricantes de controladores para SSD que nós temos, tá? A grande maioria dos SSDs usa controladores da Phison, tem outros fabricantes também, mas a grande maioria usa da Phison, tá? Lançaram uma tabela que logo em seguida a Phison veio desmentir que essa tabela realmente era fake, era uma tabela falsa, não era uma tabela verdadeira de SSDs que estavam dando problema de respectivas fabricantes com respectivos controladores da Phison. Não era verdade, já começou por aí. Logo que essa mentira caiu, do nada muita gente parou de reportar problemas com SSD, misteriosamente, entendeu? Não que não tenha dado problema, sim, cara, deu problema. Mas vamos analisar isso com um pouquinho mais de calma. Desde os primórdios, quem é macaco velho na informática, como eu sou macaco velho na informática, sempre, isso vale também para as distro Linux, mas a gente já vai entrar nessa questão entre Windows e Linux, para vocês entenderem que não é novidade e não é exclusividade do Windows. Mas lá desde os primórdios, lá, Windows 3.11, 3.1, Windows XP, 95, 2000, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10. Pô, o Windows 10 quando começou era uma carniça. O Windows 10 ele ficou estável depois, logo no final da vida útil dele, que ele ficou realmente estável. No começo o Windows 10 era horrível. Quem me acompanha mais tempo no canal sabe que eu tentei por várias vezes, logo no lançamento do Windows 10, instalar o Windows 10 nas minhas máquinas. E não conseguia. Simplesmente não ficava estável. Ele dava pau, ele dava tela preta, ele desligava o PC, era o caos. O Windows 10 no começo era o caos. A mesma coisa aconteceu com o 7. A transição do 7, o Vista, ninguém queria o Vista, ninguém pulava do XP para o 7. E o 7 no começo também era ruim. O 8 foi eliminado, já lançaram ali em seguida o 8.1 que morreu para logo a entrada do 10. E cara, pensa o seguinte, o Windows, ele é um sistema que ele tem que conversar com diversos tipos de hardware, dos mais diversos fabricantes, dos mais diversos anos de fabricação. Só de placas-mães, quantas placas-mães que ele não tem que entender? Chipset, fabricante, ano de fabricação, modelo de processador, que tipo de, se é AMD, se é Intel, se é lá dos primórdios da Intel, dos primórdios da AMD, memória RAM, DDR3, DDR4, DDR5, cada memória com um chip diferente, sim, faz diferença. HD, SSD, se você tem uma mistura no seu hardware, você tem vamos jogar aqui um exemplo, você tem um Ryzen de primeira geração, você já instalou com através do Rufus ali, né? Você fez aquelas gambiarrinhas ali através do Rufus. Você já tem um Ryzen de primeira geração, você põe uma memória RAM de uma marca com chip X, você põe um SSD de outra marca com outro chip X, aí você já mistura ali um HD secundário, que já é um outro hardware X, com uma placa de vídeo, ou seja,
AMD, seja NVIDIA, também do chip X, o Windows ele tem que entender tudo isso, fazer tudo isso conversar. Pode ser que alguma coisa dê ruim. Pode ser que sim, cara, acontece. Pode ser que não aconteça de primeira, pode ser que aconteça com o tempo, com várias atualizações, às vezes hardware que não atualiza. Geralmente, às vezes chips que já tem problemas e vão dar problemas latentes lá no futuro. Pode acontecer, às vezes no começo ele está tudo bem, mas ele já tem uma falha de engenharia, uma falha de projeto que ele pode dar um defeito latente e no futuro ele apresentar uma falha. Ah, foi culpa do Windows, foi culpa do Windows 10, foi culpa do Windows 11, foi culpa do Linux tal, foi culpa do Ubuntu, foi culpa do Zorin OS. Cara, é um sistema, aí a gente já entra no Linux, que é o mesmo caso do Windows. As distros Linux, elas têm que conversar com vários tipos de hardwares diferentes. No Linux é pior ainda, porque o Linux dele dá suporte a hardwares muito antigos. Então ele tem que conversar lá com Intel Core de primeira geração, com Intel Core de 15ª geração. Com um Phenom lá dos primórdios da caverna e com o Ryzen 9000, 9800X 3D. Você entendeu a mistura que tem que dar? Vai dar ruim em algum momento? Vai dar ruim em algum momento. Alguém vai ter algum problema. Eu pego, por exemplo, como eu falei para vocês, no começo do Windows 10 eu não conseguia instalar o Windows 10 de jeito nenhum. Eu fiquei bastante tempo com o 7. Porque eu não conseguia instalar o Windows 10 de forma nenhuma. Acho que uns 2 anos depois do lançamento do Windows 10 que eu consegui instalar ainda numa máquina e ele ficar estável. Mesmo assim, de vez em quando ele dava alguns tilts estranhos. Do nada a tela apagava. Porque ele tinha que conversar com a minha placa-mãe, com o meu processador, com a minha memória, com o meu SSD, com o meu HD e com a minha placa de vídeo. Ele tinha que fazer toda essa galera aí se conversar. Uma coisa que provavelmente você vê que não acontece com frequência, por exemplo, no macOS. Por quê? Porque a Apple ela tem o controle total do software e do hardware. O hardware ele é fechado, o software é fechado, o hardware é projetado pela própria Apple. Então ela sabe o que tem ali dentro. Se der algum problema, algum conflito de alguma coisa, ela rapidamente resolve. Porque ela tem o controle do hardware e ela tem o controle do software. A Microsoft não tem o controle do hardware, ela tem o controle do software. Mas ela não tem o controle do hardware. Ela lança uma atualização, torcendo, rezando muito para dar certo em todos os hardware. E alguém vai dar pau. Acontece a mesma coisa nas distros Linux. Tem gente que, não consigo instalar o Linux na minha máquina, não entra, não consigo, é uma porcaria. Não, cara, algum hardware da sua máquina, aquela distro Linux específica não está entendendo, não está compreendendo, não está validando. Ela não consegue fazer conversar. Trocando aqui em miúdos, ela não consegue fazer conversar. Geralmente acontece com quem tem muita placa de vídeo NVIDIA. Porque NVIDIA, para quem não sabe, tem drivers proprietários. Linux trabalha muito com drivers open source. O que dificilmente acontece com Intel e AMD, que elas têm sim drivers open source, já no próprio kernel Linux. Quando você tem um hardware full AMD, ou Intel/AMD, ou só Intel, dificilmente você vai ter problema com instalando alguma distro Linux. Mas se você tiver alguma placa de vídeo NVIDIA, provavelmente você vai ter algum tipo de conflito. É provável. É 100% não, mas você tem 50% de chance de dar algum tipo de conflito. No Windows acontece a mesma coisa. Em algum momento pode ser que algum hardware, uma memória RAM, algum SSD, algum chipset de placa-mãe, pode ser que dê algum conflito em alguma atualização do Windows. E pode dar sim esse problema. Tá queimando, cara. Aí pode ser que já, como eu falei, pode ser que é um SSD que já tem algum problema de fabricação latente ali dentro, alguma falha ali dentro em algum momento, por causa de alguma atualização ou do Windows, ou de algum software que você tenha que bricou aquele SSD devido à atualização do Windows. Então você tem vários detalhes. Gente que é muito teimosa, que coloca ali o famoso software Jack Sparrow, né? O famoso software Jack Sparrow, né? Não tem problema que o meu primo, do amigo, do colega, do cunhado, do irmão, do vizinho instalou e não deu problema, não tem problema nenhum. Eu vi naquele canal de YouTube que o rapaz falou que pode instalar que não dá problema. Cara, dá problema. Qualquer ativador de software, seja ativador, um Kerm-Spico da vida para você ativar o Windows ou qualquer outro software que você vai usar algum tipo de ativador, ele destrói todo
o código-fonte, ele destrói tudo e reconstrói tudo, colocando todas as suas linhas de comando. Ali você já está premiado, cara. Em algum momento aquilo ali vai dar pau. Pode brincar o próprio software que você está usando, como pode brincar o Windows. Pode mandar pro saco o seu HD, seu SSD. Você tem que formatar tudo do zero. Zerar ele mesmo de vez. Zerar ele de vez mesmo. Rodar software para zerar ele de vez. O que aconteceu com alguns SSDs? Provavelmente os usuários não falam, porque o usuário, ele não é culpa, não é minha. A culpa é do fabricante ou da Microsoft. Em alguns casos realmente é, tá? Em alguns casos realmente é da Microsoft ou do fabricante. Mas em boa parte ali, cara, é 50% da culpa. Você vai ver, o cara tem ali algum programinha ali, Jack Sparrow. Não, mas esse modzinho aqui do jogo não tem problema, porque todo mundo instala. Então, se todo mundo pular de um prédio de 30 andares, você vai pular também? Né, cara? Então você tem que ter um pouquinho de responsabilidade também. Você já tem que entender isso que eu estou falando para vocês. O Windows, seja na versão que for, ou se você usa uma distro Linux, seja ela se for um Ubuntu, um Zorin, um Linux Mint, seja o que for, seja a distro que for, ela tem que conversar com todos os hardwares de diversos fabricantes, de diversos modelos, de diversos anos, gerações, e fazer tudo isso conversar, trocar uma boa ideia ali e funcionar de boa. Todo mundo ali em paz e harmonia. Aí se tiver alguém com um temperamentozinho um pouquinho mais exaltado, vai dar pau. É normal, cara. Infelizmente é assim que acontece. Eu tinha aqui um kit DDR3, um Core i5 terceira geração, um i5 3330. Eu tinha um kit, duas memórias de 4 GB, né, 8 GB. Comprei um kit da China, lá do AliExpress. Na época eu paguei, acho que foi 50, não foi nem 60 reais que eu paguei no kit. Duas de 8, 16 GB. Né? Instalei, na época, o Windows 7 não reconhecia. Instalei o 10 não reconhecia. Ele reconhecia 8 GB, tanto o 7 quanto o 10. Eles reconheciam 8 GB, eles não reconheciam 16 GB. Na época eu fiz um teste, baixei uma ISO do Linux Mint, instalei o Linux Mint e ele reconheceu os 16 GB. Coloquei de volta o Windows, ele não reconhecia. Um dos pentes ele não reconhecia. Eu trocava de slot, um dos pentes ele não reconhecia. Eu trocava de slot e dava lá o bip dizendo que não tinha memória. Colocava no Linux Mint, ele reconhecia. Na época eu baixei, foi a primeira vez que eu baixei o Zorin OS. Lá de trás. Vou experimentar esse Zorin OS. Baixei o Zorin OS, instalei o Zorin OS, ele reconheceu os 16 GB. Baixei o Ubuntu reconheceu os 16 GB. Instalava o Windows não reconhecia os 16 GB. Por quê? Não tem como saber o porquê. Por algum motivo, um dos pentes de memória ele não reconhecia. Ele simplesmente não reconhecia. Ele reconhecia um só. E os Linux, esses três que eu instalei, tanto o Mint, quanto o Zorin, quanto o Ubuntu, reconheciam os 16 GB. Uma memória genérica lá da China, não tinha marca nenhuma. Uma memória baratinha, não foi nem 60 reais o kit. Memória Chinese Democracy. Não tinha nem marca. Normal. Instalei depois no AMDzinho que eu tinha aqui, um FM2 Plus. Era um 6800K, que inclusive até dei esse computador. Funcionava normalmente com o Windows. Você me explica isso? Ou seja, ele reconheceu. Na placa-mãe, é uma placa-mãe que ela está funcionando da Gigabyte FM2 Plus com 6800K. Como é que você me explica isso? Reconheceu os dois pentes de memória. Na 1155 com Core i5 não reconhecia. Tá lá, tá funcionando até hoje. Tá com Windows 10 reconhecendo os 16 GB e funcionando. Mas no Core i5 com uma placa-mãe, era uma placa-mãe também Chinese Democracy, tá? Que a original, que era uma Asus, tinha queimado. Comprei uma Chinese Democracy. Quem é mais antigo do canal acho que lembra desses vídeos. Não funcionava os 16 GB. Não teve quem fizesse funcionar. Eu reconhecia só um pente de memória. Você trocava de slot, ele não reconhecia. Ele disse que não tinha memória. Você colocava outro pente, ele reconhecia 8 GB de memória. E na placa-mãe da Gigabyte, AMD FM2 Plus com um AMD, um APU, um A10 6800K, reconheceu os 16 GB. E os Linux, na placa-mãe 1155, reconheceu os 16 GB.
Cara, pode acontecer, infelizmente pode acontecer. Como eu falei, é um sistema aberto, é um sistema que ele tem que conversar com milhares de tipos de hardware já fabricados na história. Ele tem que entender. Acontece com o Linux e acontece com o Windows. Não acontece com o macOS, porque a Apple tem, como eu falei, a Apple tem um sistema fechado. Então, cara, não entre em pânico, não cai em clickbait, não cai em teoria da conspiração. Cara, vai com calma. Se o seu apresentou problema, tente entender o que está acontecendo. Se é uma falha do hardware em si, procura pesquisar na internet se aquele hardware, se aquele SSD costuma tá tendo muita reclamação, muito RMA daquele SSD, daquele modelo, daquela marca. Não cai muito, não entra. Ai, agora meu PC vai explodir, vai entrar em reação nuclear. Não, cara, relaxa. Relaxa, não é assim. Relaxa, fica tranquilo. Você tá com medo? Tá com medo? Volta uma atualização do Windows. Ou formata ele. Você tá com medo? Formata, espera sair uma nova atualização e atualiza novamente. Mas não entre em pânico, cara. Isso aconteceu desde os primórdios lá do Windows e agora acontece ainda e vai continuar acontecendo. Porque, como eu falei, você não tem um padrão. Você pega, por exemplo, o SSD que é muito vendido, principalmente aqui no Brasil, que é o Kingston NV2 e o NV3. Ele não tem um padrão. A Kingston, para esse modelo de SSD, que é uma SSD de entradíssima da Kingston, eles não têm um padrão de chip de memória. Eles compram o chip de lote, de diversos fabricantes. Cada unidade do NV2 ou do NV3, ele vem com um chip de memória ali de um fabricante diferente, não tem um padrão. Você olha, é Kingston, beleza, é Kingston, mas o chip de memória pode ter vários fabricantes possíveis. Pode ser Samsung, pode ser Micron, qualquer outro fabricante. Porque ele é um custo-benefício, então eles vão comprar o que tem disponível no mercado para entrar naquela faixa de preço do SSD. Coisa que não acontece na própria Kingston com a linha Premium deles. São os KC3000 e daí para frente. Os Renegade que não, eles têm um padrão de chip que eles compram, determinado fabricante, aquele chip validado, e só compram aquele chip. Por isso, às vezes ele é o dobro, o triplo do preço de um NV2 e um NV3. No mesmo fabricante. Isso acontece com a Crucial, isso acontece com a SanDisk, isso acontece com a Data, com o XPG. Você tem desde a entrada, que vai usar o chip mais barato que tiver disponível ali na hora, até o topo de linha, que ali sim você tem os chips selecionados, os chips validados, sempre o mesmo fabricante, o mesmo fornecedor. Eles mantêm um padrão. Se não tem no estoque, não tem fabricação. Eles têm que manter o padrão. Por isso que eles cobram mais caro. Então tem todos esses detalhes, você tem que ficar atento. Geralmente esses SSDs podem dar problema? Vão dar? Não necessariamente. Pode dar. A chance é de 10%, 5% de chance de dar algum tipo de problema. Existe porque é um equipamento eletroeletrônico. Ele pode vir até uma falha latente, uma falha de projeto, ou mesmo pela própria característica do produto, ele se desgastar mais rápido, porque é um produto barato, ele se desgastar mais rápido do que um outro, com uma qualidade de construção melhor, com um refinamento melhor, com um acabamento melhor, pode durar mais tempo. Às vezes não. Às vezes o mais caro acaba dando pau antes do mais barato. Cara, é quase uma loteria. Você comprar equipamento eletroeletrônico em qualquer parte do mundo, desde que esses equipamentos forem inventados, é quase uma loteria. Tem cara que compra equipamento que dura 10, 15 anos. Tem cara que compra equipamento. Eu não sou um usuário que eu não compro mais nada Western Digital. Eu falo aqui, eu não compro mais nada Western Digital. Porque a minha experiência com o Western Digital foi péssima. 3 HDs, os 3 foram pro saco do mesmo jeito. 2 internos, de desktop, e um externo. Do nada, você olha lá a saúde, 100%, bonitinho, no dia seguinte ele simplesmente para de funcionar. Não quero mais trabalhar, estou cansado, para de funcionar. Um de 500 GB, interno, HD de desktop. Outro de 1 TB, HD de desktop. E outro de 1 TB, HD externo. Os 3 pararam exatamente da mesma forma. Você olhava no Disquinfo, saúde 100%, perfeitinho. No dia seguinte, simplesmente pararam de funcionar. Simplesmente travou, parou, não quero mais saber, não vou mais trabalhar e que se dane, perdeu tudo que tinha dentro. Se eu não tenho redundância de backup, uma coisa que eu falo sempre, faça redundância de backup, eu tinha perdido tudo.
Beleza, galera? Não vou me estender mais, é só um recadinho para vocês, então não se assustem, fiquem tranquilos, entendeu? Tomem muito cuidado com notícia sensacionalista, com clickbait, tá? Olhe com atenção o seu hardware. Se você está achando ele um comportamento estranho, não tenha problema, salve o que você tenha que salvar, formate ou volte uma atualização atrás do Windows, se você está com medo, se você tem receio, mas não entre em pânico, tá? Fica tranquilo, que isso, infelizmente, pode ser que é certo, não, mas acontece, cara, acontece. Pode acontecer com qualquer um, entendeu? Galera, estamos de volta. Um grande abraço para vocês. Você que não é inscrito, se inscreve aí, dá aquela força pro canal, o canal tá voltando. Você que já é inscrito, clica, dá aquele like, compartilha o vídeo se você achou que o vídeo foi útil para você, se vai ser útil para alguém, entendeu? Se inscreve aí, deixa um comentário, deixa aí sua opinião, deixa sua sugestão também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!